um quadro muito grave. Porque esse homem ele estava implantando em toda uma sociedade coisas que afastariam as pessoas do reino de Deus. Amém? Ele estava implantando situações muito difíceis. E nós vemos que a idolatria é uma obra da carne. Assim como outras, ira e tudo mais que a gente leu agora. Então nós vemos que onde se manifesta a carne, onde predomina a carne, esse tipo de coisa acontece. E a palavra nos adverte, se nós vamos a favor da carne, nós estamos agindo contra o Espírito. Ou você vai agradar um, ou a outro. Então, peraí. Se eu estou vendo que a sociedade tomou um rumo que hoje tem agradado a carne, conhecendo a palavra de Deus, eu vou começar a ter atitudes espirituais. Amém? Quantos concordam? Talvez você não esteja convencido ainda de que esse tipo de coisa não entrou na igreja. Abra comigo em 1 Coríntios 5:11. Tudo isso para a gente poder entrar no texto, meu irmão. E eu espero que dê tempo. 1 Coríntios 5:11, eu vou acelerar, mesmo que você não ache, eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral. Presta bem atenção, dizendo-se irmão, amém? No meio da igreja, seja imoral, avarento, idólatra. Então isso prova que esse tipo de coisa pode ter no nosso meio, amém? Caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Olha aí, está vendo que a comunhão ela tem limite? Você está vendo que o amor, Deus corrige quem ama. E muitas vezes nós, para mostrarmos para as pessoas que nós somos diferentes, que nós não concordamos com aquilo, nós temos que nos afastar. E aqui se refere a pessoas de dentro da igreja. Colossenses 3:5, a palavra fala o seguinte: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então aqui a palavra fala em Colossenses 3:5 que essas coisas, eu vou repetir, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância é idolatria. Agora grava. Porque existem pregações no nosso meio hoje em dia que acabam contribuindo para que pessoas sejam avarentas. Quem concorda? Aleluia! Existem palavras na igreja por falta de sabedoria que às vezes contribuem com coisas que afastam as pessoas de Deus. Irmãos, isso é evangelho, eu estou falando aqui de uma verdade. E nós podemos analisar na Bíblia que homens de Deus, quando eles se reuniam, havia uma preocupação com o que estava acontecendo na cidade, na igreja local, e havia alguns conselhos. E esse tipo de coisa, não se assente, não coma, eram conselhos dados para a igreja da época. Coisas que nós precisamos repetir hoje. E falar, olha irmão, nós precisamos tirar esse tipo de coisa do nosso meio. Nós precisamos mudar a nossa conduta no nosso dia a dia. Porque senão, as coisas do mundo, elas começam a entrar no nosso coração e no nosso meio, na nossa vivência, e a gente não nota. Tem irmão da igreja que é viciado em reality show. Vou trazer isso para o português de hoje. Tem irmão da igreja hoje, cara, que eles passam mais tempo num computador do que com Deus. Aí qual é o meu conselho como homem de Deus? Joga o computador fora? Não. Aprenda a usar essas coisas. Aprenda a alimentar as coisas de Deus da tua vida. Se afasta desse tipo de coisa. E nós vemos nessa palavra que nós lemos agora que o plano do diabo
através da idolatria, era cegar os homens para Deus. Amém? Isso é muito sério. Era como se as pessoas não pudessem mais ver, enxergar as coisas de Deus. E o diabo, ele tem trabalhado dessa forma no nosso meio ainda hoje. Querendo cegar as pessoas para o que de fato é de Deus, meu irmão. Porque o que é de Deus confronta a carne. Repita comigo. O que é de Deus confronta a carne. Isso significa que nem sempre nós vamos estar satisfeitos com o que nós ouvimos de Deus. Porque isso vai nos confrontar. Isso vai ter que gerar uma mudança nas nossas atitudes. Salmos 115, do 1 ao 8. Abre lá comigo. Quero que você entenda bem o significado de estudo no meio da igreja e no meio de um povo. Salmos 115, do 1 ao 8, a palavra fala o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunto às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Versículo 8. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Olha que coisa séria. Tornam-se como eles, os que o fazem e os que nele confiam. Agora, vamos a Ezequias, ao texto que a gente leu. O primeiro ponto, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. O interessante é que agora, como Ezequias era reto no Senhor, ele não herdava mais as coisas de Acás. Como agora ele entendeu quem era Deus, a referência da vida dele era Davi, meu irmão. Davi era a sua referência. Olha que coisa tremenda. E isso nos faz lembrar de um novo nascimento. Porque nós somos uma nova criatura, meu irmão. As coisas velhas se passaram. Então mesmo que minha família, ela não enxergue, eu vou honrar o Senhor, em nome de Jesus. E agora o que está sobre a minha vida, não mais vem deles, meu irmão, espiritualmente dizendo. Agora eu achei muito interessante, cara. Um homem criado no meio de algo distorcido, no meio terrível, vendo seu pai fazendo muitas coisas, seu pai biológico, mas permanecendo reto no Senhor. Meu irmão, nós precisamos de homens que entendam o que é isso. E a primeira coisa que ele vê é que o templo da adoração do Senhor estava fechado. Homens não adoravam mais a Deus. Ele precisava fazer algo. E isso foi uma revelação do Pai. Agora, essa questão de herança, meu irmão, nós precisamos entender muito e começar a agir como homens e mulheres de Deus e parar de ficar lambendo feridas que não nos pertencem. Amém? Eu fui tocado pelo Senhor e eu fui transformado por Ele. Agora as coisas velhas ficaram para trás. Efésios 2:3, a palavra fala o seguinte: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Carne pensa. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Talvez como filho de Acás, Ezequias era merecedor da ira da sociedade.
Principalmente daqueles que viram quem era Deus. Mas o agir de Deus mudou a sua herança. O agir de Deus nas nossas vidas muda a nossa herança, meu irmão. Amém? Não, você não entendeu. O agir de Deus na nossa vida muda a nossa herança. Amém? Não somos mais merecedores da ira de Deus, mas agora nós merecemos e temos o seu amor todos os dias da nossa vida. Aleluia! Não somos mais fruto do pecado, cara. Não temos mais uma herança maligna. Irmãos, quando Deus, Ele me achou, eu nunca mais vou esquecer do toque dEle. Eu lembro do que Deus fez, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu tenho convicção do que Deus fez e faz até hoje. Irmãos, não dá para não falar do amor dEle. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável, eu sei das minhas limitações, mas eu também sei o que Ele pode fazer através de mim. Aleluia! A carne às vezes começa a falar coisas para você, a colocar dificuldades, incapacidade, a começar a mostrar quão miserável homem você é. Sabe quando a carne faz isso comigo, sabe o que eu faço? Eu concordo com ela, eu sou miserável mesmo, e é por isso que eu carrego a minha cruz todos os dias, e é por isso que eu creio na cruz de Cristo, e agora nova criatura sou. Aleluia! Isso é tremendo, cara. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não quero nem saber, cara, se a minha família quiser continuar idolatrando, eu vou seguir os caminhos do Senhor. Há uma nova herança, eu descobri algo e jamais vou largar. Não é a dificuldade que vai nos afastar de Deus, meu irmão. Aleluia. Nós somos selados pela sua palavra, nós somos selados pelo seu amor. Deus te ama, meu camarada. Olha para o seu irmão, dá um sorriso de crente aí e fala assim, ó: Deus te ama. O homem foi afastado de Deus pelo pecado. Deus deu a lei aos homens para que os homens compreendessem que leis externas eles não conseguiriam viver segundo o coração de Deus por leis externas. Foi por isso que Deus deu lei aos homens. Ou seja, aquilo que os homens tentam fazer nunca é suficiente. Deus mostrou ao homem que ele precisava de Deus. Aí veio o plano dos céus para as nossas vidas. Ele enviou Jesus, que tomou sobre si, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, meu irmão.